pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma oportunidade para a gente poder conversar e para a gente poder trocar bastante, né, Gê? Vamos trocar bastante. Gente, hoje nós somos muito podcaster. A gente tá insuportável, né? Vocês estão vendo, né? Não é? Primeiramente, a gente quer agradecer a todos vocês que têm começado a nos acompanhar, né? A gente já gravou ali alguns episódios, a gente está compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que gostaríamos muito que vocês nos dessem o feedback, né, Gê? Isso. É muito importante essa troca, essa comunicação, esses insights, esses questionamentos, essas dúvidas. A gente está aqui para poder ser soma, né, ao longo dessa jornada, e a gente está aqui para poder auxiliá-los, mas também para poder aprender. E como a gente aprende diariamente, para poder entender também o que vocês têm como expectativa e como dores ali. E por isso que a gente preparou mais essa oportunidade hoje. E hoje, sobre o que a gente vai falar, Gê? Nossa, um assunto que eu, se fosse vocês, ficava muito ligado, porque é um assunto que a gente fala tanto, né, Natália? Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, especificamente feminino. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, quem não assistiu o nosso último episódio, eu recomendo que assista, porque nós falamos um pouquinho, né, Nath, como que nasceu o Grupo Naves Queiroz. A gente contou um pouco a história da empresa, mas a gente agora vai contar a história de duas empresárias, né? Então, nós vamos falar como que surgiu essa possibilidade de sermos empreendedoras e quais são os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia sendo empreendedora. Então, acho que vai ser bem interessante, né? Eu acho que talvez seja uma dor de muitos de vocês que estão nos ouvindo aí, já que a maioria dos profissionais que a gente encontra que é da nossa área é um público mais feminino, né, Natália? Sem dúvida. E além disso, assim, quando a gente fala desse empreendedorismo feminino, a gente fala de um leque de desafios que a gente precisa realmente estar atento e a gente precisa estar muito bem preparado para que a gente consiga honrar todas as nossas responsabilidades, todos os nossos compromissos que a gente assume enquanto mulher, né, enquanto um ser feminino. Então é sobre isso e um pouco mais que a gente vai contar nesse bate-papo de hoje, né, Gê? E vai ser muito legal. E puxando um pouco o seu gancho, Natália, eu queria te fazer primeiro uma pergunta. Me conta um pouquinho da sua essência empreendedora. No episódio passado, a Natália deu várias dicas de empreendedorismo. Ela contou um pouco da história dela, de como que ela conseguiu desenvolver a carreira dela empreendedora dentro da área da saúde. Mas assim, Nath, a essência do empreendedorismo estava onde em você? Me conta um pouquinho a essência do seu trabalho e dessa vontade de empreender. Bom, eu acredito que, assim, eu sempre quis ser empresária, né? Desde quando era criança, eu entendi que, como empresária, eu conseguiria alçar voos muito mais altos do que como funcionária, do que como colaboradora. Noção, né? Já tinha essa noção, até porque tinha algumas pessoas que eram referências para mim, e essas pessoas que eram referências para mim de sucesso, né? De ser um ser bem-sucedido, a maioria delas, elas tinham essa característica de empreendedores, né? De serem empresários. E principalmente relacionados ao ramo da educação e relacionados ao ramo da economia. Então, para mim, eu sempre pensei, desde criança, que eu queria trabalhar na área da saúde, que eu queria ser empresária e que eu queria ser professora. Isso para mim sempre foi claro e eu fui trilhando toda a minha jornada pautada nesses aspectos. Então, eu acho que essa essência veio nessa observação, né? De pessoas que são referências pra gente, porque acaba que todos nós temos as nossas referências, e a gente entender como é que foi o caminho que essas pessoas trilharam para poder chegar no sucesso, para elas chegarem ali nos resultados que elas alcançaram. E aí eu também te faço a mesma pergunta, Gê, qual que é a sua essência dessa veia empreendedora? É interessante quando eu ouço a Natália falar, porque eu vejo assim, a gente comentou isso no último episódio, né? Que nós somos de gerações diferentes. Porém, esse choque geracional nos fortalece, né? Sim, porque tem características que eu tenho que ela não tem, e ela tem algumas que eu não tenho. E é legal porque essa veia empreendedora da Natália, sempre esse incômodo que ela sempre trouxe, a Natália sempre quis ser dona do negócio mesmo. E desde quando eu a conheço, isso é fato, tá? Eu tô falando isso sem nenhum pingo de hipocrisia. Ela sempre quis ser dona mesmo do negócio. Sim. Então, ela sempre foi muito inquieta para empreender. Diferentemente de mim, que já vim de uma geração, Nath, que não tinha muito essa veia empreendedora. A geração X, que é a minha... Mais estabilidade, né, gente? Procura mais estabilidade. Então, assim, eu nunca imaginaria, né, buscar empreender. Por quê? Porque isso talvez não foi a cultura dos meus pais. Eu sou a primeira pessoa a ter curso superior na minha família. Então, para todos os meus parentes, os meus familiares, assim, você ter uma carteira assinada, nossa, era como se fosse uma vitória. Era. Né? Então, se fosse concursada, então, era uma conquista. Nossa, se fosse concursada, então, você tirou 10, né? Tudo que minha mãe e meu pai queriam que eu tivesse concurso. Então, isso veio muito lá, da minha formação, sabe, Nath, familiar, de pensar assim, nossa, eu precisava de estabilidade. Porque minha família nunca teve, meus pais nunca tiveram curso superior, então eles queriam que eu tivesse a estabilidade que eles não tiveram. E aí, olha que maluco isso, quando a Natália entrou na minha vida, ela já veio incomodada.
Porque lembra, lá no episódio atrás, ela falava da banquinha de manga, lá, e ela já veio incomodada, vendia sapatilha na feira, então ela sempre teve essa veia empreendedora. E quando ela veio com esses incômodos dela, ela ia me acendendo algumas luzinhas. E se tem uma coisa que nós duas temos que é muito parecida, né, Nath? A gente é muito da ação. Sim, A sim. gente não fica esperando Sim. muito, sabe, o negócio acontecer. Sim. E aí, sabe, veio essas luzinhas, mas eu acho isso muito interessante, especialmente para você, que tá na faixa etária que a Natália está, na geração X, desculpa, na geração Y, que tá aí entre os seus 30, 35 anos, que tá pensando, será que dá tempo de empreender? Meu filho, a hora é agora. Esse incômodo da geração Y é que faz o negócio acontecer. Não espera o tempo passar, porque é esse incômodo que vai te fazer, talvez, ter essa centelha divina do empreendimento, né? Do empreendedorismo, de falar, vai dar certo um negócio. Ontem mesmo, Nath, a gente estava na reunião lá na equipe nossa, e nossa equipe hoje está com 35 profissionais, né? E eu falava isso para eles ontem, eu falava, a coisa que eu mais tenho vontade é que vocês empreendam, que vocês vão. E quando vocês chegarem aqui e falar para mim, Natália, vou montar meu negócio, a gente fala, nossa, que legal, é isso Continua, mesmo. né? Continua, porque é isso mesmo, o que a gente mais quer, enquanto empresárias, é que vocês também sejam. E que a gente monte aí uma força de uma galera muito jovem que empreende, que faz sucesso. Como a gente vê tantos casos de sucesso, como você mesmo falou, né? E eu achei, assim, é muito interessante isso que a Jerusa trouxe, pessoal, porque a gente tá falando de geração, né? Então, assim, é muito bacana até a gente ter uma estruturação melhor e um conhecimento mais aprofundado sobre o que são as características das nossas gerações. A idade que vocês estão, vocês podem ali, né, pesquisar e ver qual que é a geração de vocês. E eu falo até que as próximas gerações que vieram depois de mim, elas ainda estão muito mais rápidas, elas estão muito mais dinâmicas do que a minha geração foi. Porque essa próxima geração, os milênios, né, a própria geração Z, é uma geração que é inquieta, mas ela quer o resultado muito rápido e ela vai fazer de tudo para isso. Então, assim, ela tá fazendo uma coisa, não deu certo, ela vai fazer outra coisa. Tem um paciente meu que é um menino de 25 anos, 26 anos, ele já vendeu 2 empresas. Então, ele, assim, ele constrói empresa para vender, né? E assim, e vem de uma família de empresários muito fortes e tudo mais. E hoje ele tá trabalhando numa multinacional suíça. Por quê? Para poder pegar conhecimento, né? Então, assim, mas o que ele tem de objetivo, ele ficar milionário, bilionário, fazendo o equity, né? Vendendo as empresas que ele está construindo. Com alto valor agregado. Com alto valor agregado. Então, assim, quer dizer, a gente está vindo ainda nessas mudanças do mercado e dessa necessidade dessas gerações, até de acelerar um pouco mais e até desenvolver outras habilidades, né, Gê? Até que nem nós duas tivemos a oportunidade de ter, né, mas Nath? nós precisamos desenvolver um conhecimento mais tecnológico, mais high-tech, né? E mais rápido, mais né? rápido, mais né? rápido, mais dinâmico. E assim, e essa questão da diversidade, né? Eu tenho, hoje, assim, além de ter as empresas na área da saúde, eu também tenho uma confeitaria, né? E assim, eu falo que não vai parar por aí, porque eu acho que a gente tem que ter uma diversidade de negócio, porque a gente não coloca todos os ovos numa cesta, né, gente? É a gente fala muito sobre isso. Isso é muito importante. Mas uma coisa que eu puxo, Nath, aí, geração Y, geração Z, que é a geração mais nova que a da Nath, né? Que tá aí se perguntando, será que é possível? Sabe o que falta para vocês, especialmente? Falta o que sobra na gente, vontade de trabalhar. E a gente fala isso com muita propriedade, por quê? Porque eu lido, né, Nath? A gente lida o tempo todo com essa geração dentro da nossa empresa. Então, quem trabalha conosco hoje é a geração Y, Z, né? E o que falta para vocês? Falta ter mais resiliência mesmo, sabe? Ter mais persistência, porque ideia, conhecimento não falta para vocês. Vocês são muito sensacionais no conhecimento técnico e tecnológico, como você falou, inovações, procurando novos desafios, mas falta a tal da resiliência, porque, meu filho, calma, precisa de tempo para maturar as coisas, não vai acontecer assim. E aí, Nath, já vem minha primeira pergunta, assim, que vai entrar agora no passo a passo, presta atenção. Como que foi montar essa empresa agora para você? Como é que você fez isso, assim, para acontecer? Foi uma ideia e como é que é? Um sonho e um coração aberto ou teve alguma coisa por trás disso? Na verdade, existiu toda uma estruturação e um planejamento, né? E aí entra até de uma coisa que nós incentivamos demais os nossos colaboradores, que nós valorizamos muito o desenvolvimento deles de habilidades empreendedoras, né? Eu falo muito de competências empreendedoras. E aí, dentro dessas competências empreendedoras, ou seja, a gente valoriza dentro da nossa empresa os nossos microempreendedores. Então, eu quero que esse profissional que trabalhe comigo, ele seja o eu empresa, né? Ele se estruture já como uma pessoa jurídica, mesmo que às vezes ele não tenha um PJ, né? Mas assim, a gente precisa
ter essa profissionalização. Eu acho que é muito, principalmente nós autônomos, né? Fala aqui da fisioterapia, da educação física, mas também da própria área médica. A gente não tem esse tipo de conhecimento na nossa base de formação, né? Educação financeira, planejamento estratégico, empreendedorismo. Hoje a gente já tem esses jovens ali, às vezes, dependendo de onde eles estudam, já tem uma vivência diferente, graças a Deus. Mas, para quem não tem, a gente precisa desenvolver, né? E aí, eu tive essa percepção, Gê, por uma necessidade mesmo do mercado. Eu, na verdade, como a Jerusa trouxe, eu já tive várias outras empresas, né? E já fali, já fiquei devendo, e fiquei com o nome sujo, etc. E vim dessa necessidade, assim, já passei em concurso, passei em 7 concursos e nunca assumi nenhum concurso. Porque eu falava assim, aí até é engraçada essa história, porque minha avó falava, um dia chegou pra minha tia e falou assim, mas eu não entendo a Natália. A Natália estuda, e aí passa nos negócios e não assume os negócios. O que que acontece com essa menina? Às vezes ela tem algum problema, que a gente não tá sabendo o que que é. E aí minha tia veio me questionar, falou assim, mas por que que você estuda tanto, você passa no concurso, você não assume o concurso? Eu falei, não, porque eu tô só testando, né? Eu não quero isso pra minha vida, mas eu quero saber se eu sou capaz de fazer isso pra minha vida. Só que eu queria transformar aquilo num negócio. Tanto é que, assim, eu fui convidada, eu participei de bancas de concurso, né? Dei aula em cursinho para preparatório de concurso. Então, aquilo ali foi feito um negócio. Então, do meu conhecimento, que eu desenvolvi aquela habilidade, eu estruturei aquilo para ser um negócio, e foi um negócio durante um tempo. E teve uma rentabilidade ali dentro daquele aspecto. E como eu planejei a estruturação, e especificamente de uma empresa na área da saúde, foi justamente me estruturando enquanto empresa. Olha que legal, Né? gente. Porque a Jerusa mesmo disse, no último episódio nós falamos, a Jerusa vem lá da formação e de uma formação diferente, mas ao mesmo tempo complementar, porque a gente estudou na mesma instituição. Trabalhamos com características de clínicas e de empresas de clínicas que eram regidas por médicos. Isso. E a gente era funcionário dessas pessoas, mas a gente, assim, eu sempre tinha uma ideia o seguinte, eu era funcionário, mas eu queria ser dono. Então, assim, se eles me dessem a oportunidade para ser sócia deles, é ok, se eles não me dessem oportunidade para isso, eu ia ter minha própria clínica. E da mesma forma em relação ao ramo da educação. Ah, dei aula muito tempo numa faculdade, numa pós-graduação. Ah, eu não tenho. Eu quero ser sócia da pós-graduação, quero ser sócia da faculdade. Você vai me dar essa liberdade ou não? Se você não vai me dar, então eu vou montar a minha faculdade, vou montar a minha pós-graduação. Isso para mim é muito tranquilo, isso para mim sempre foi muito claro. Mas como que eu estruturei isso? Estruturando eu empresa. E aí, deixando de ser a Natália da clínica fulano de tal, para poder se estruturar como a Natália Queiroz, que era, assim, que foi a primeira empresa que existiu dentro da área da saúde, no meu aspecto, né, gente? Então, a segunda dica que fica para você, gente, que a Natália tá falando, a Natália é um case incrível, né, pra gente trocar ideia sobre isso. A segunda dica que a gente deixa para você, então, é o seguinte: se prepare para ser empreendedor. Não adianta você ir com a cara e com a coragem. Ah, um sonho é lindo, começa tudo num sonho. Mas, como a Natália disse, ela já teve vários dissabores que trouxeram mais resiliência e muito mais foco, e muito mais organização, e muito mais conhecimento, né, Nath? Para você dar esse passo maior, que foi a empresa que a gente criou juntas, né? Sem dúvida. Então, não tem como, gente, você entrar só com a cara e a coragem. No peito e na raça não vai rolar. Então, o que que a gente fez quando o INQ nasceu? A gente montou uma semente primeiro, um planejamento semente, né, Nath? Uma estratégia semente, juntamente com a nossa mentora, à época, que era a Isadora, uma pessoa muito querida, que foi muito importante para nós, para nos ajudar a desenvolver. Por exemplo, o que que a sua empresa vai vender? Como ela vai se comunicar? Para quem? Para qual público que ela vende? Exato. Como que vocês querem ser reconhecidas? Você pode achar que isso é conversa fiada. Meu filho, isso fez toda a diferença. Nós trabalhamos, né, Natália, lá em casa, 6 meses até essa empresa nascer. Foram 6 meses de encontros semanais, às vezes 2 ou 3 vezes por semana, para que essa empresa nascesse, durante 6 meses. Então, nós trabalhamos muito, muito duro antes, né? Então, para quem chega lá no INQ hoje e fala assim, mas que legal essa empresa, né? E foi fácil. Não é, nasceu muito antes, sabe? Dessa estratégia, desse planejamento, tendo pessoas que têm um conhecimento, às vezes, até maior do que o nosso, né, Nath? Que conseguia nos auxiliar como a Isa. Sem dúvida. Provavelmente nos trouxe um conhecimento que foi assim, foi fundamental. Ou seja, a nossa base começou muito forte, nosso alicerce foi muito bem feito, né? Eu falo isso, Gê, assim, eu uso muito a comparação seguinte: você quer construir uma casa. Você vai lá e constrói a casa? Não. Primeira coisa que você faz, você vai rolar, estudar, né, o projeto da casa. E nesse projeto é muita dor de cabeça que vai passar, é muita divergência que vai acontecer, né? Entre ali as pessoas que estão comprando o projeto, o arquiteto que está construindo, o design que está ali modelando tudo. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter um projeto, né? E esse projeto, ele é algo que é demorado. Ele não é algo que acontece de um dia para a noite. Ele pode até acontecer para o dia para a noite, porque a gente tem vários casos aí que, assim, às vezes até a gente se surpreende. Mas muitas vezes não são empresas que vão se sustentar muito tempo, né, Gê? Porque não tiveram uma base muito sólida. E aí, ao
mesmo tempo que a gente para pensar nisso, pensando lá, fazendo essa analogia, a questão da arquitetura, a questão de construção de uma casa. Então, a primeira coisa que eu construir, eu quero comprar uma casa. Eu vou construir uma casa, beleza. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um projeto dessa casa. E eu tenho certeza absoluta que a primeira coisa que vai ser construída na casa é a sua base. É o alicerce, então, primeiro né? a casa cresce para baixo, para depois ela crescer para cima. Porque senão ela cai na nossa cabeça. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso é estar com esses conhecimentos, como a Jerusa trouxe, muito, mas muito solidificados, né? E quais são os desafios? E aí eu dou um exemplo, por exemplo, gente, a questão de o que poucas pessoas fazem, pesquisa de mercado, no sentido de público-alvo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um ex-aluno, que ele virou para mim e falou assim: Natália, eu trabalho na parte de osteopatia, na parte de osteopatia pediátrica. E ele já foi ousado, porque ele foi para uma área da osteopatia, que é uma área específica, foi mais específica ainda, osteopatia pediátrica. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, falei assim, beleza, quantos bebês nascem por dia em Goiânia? Aí ele falou, uai, não sei. Eu falei, quantas maternidades existem no estado de Goiás? Quantas maternidades existem em Goiânia? Porque eu preciso saber se eu sendo tão específico como eu estou sendo uma área específica, eu vou realmente ter. Olha só. Eu vou ter público para isso. E aí ele ficou pensando, Natália, nunca ninguém me fez essa pergunta, eu nunca fiz esse tipo de levantamento. E aí depois ele foi... Sonho, né, só fica assim, a gente tem uma ideia de que aquilo ali é algo inovador, né? Eu tenho uma ideação, aí eu vou construir um protótipo, mas assim, eu preciso ter uma base, para a construção desse protótipo, para a construção desse projeto. E aí quando ele foi pesquisar, ele falou assim, Natália, tem X maternidades em Goiânia, nascem 3.000 bebês por mês e não sei o que lá. E eu falei assim, só que olha para você ver, nascem 3.000 bebês, quantos desses são na maternidade X, que é a maternidade que tem um ticket maior, que são pessoas num poder aquisitivo diferente. Que vão investir na osteopatia, que tem conhecimento sobre isso. Sim. Então, olha a loucura, gente. Quer dizer, eu preciso entender se também o que eu tô querendo, o que bate meu coração, é realmente que faz sentido, que o mercado precisa. E aí ele foi percebendo que existem alguns gaps de posicionamento que ele, assim, tem que fazer agora, porque ele não fez no começo, e às vezes aquilo pode estar atrapalhando o resultado que ele está tendo. E olha que máximo, porque ele quando a gente pensa assim, nesse caso específico que você está contando, Natália, quantas pessoas que a gente conhece que são fantásticas, profissionais que são assim, sensacionais, que eu entregaria a minha vida para ele. Perfeito, né? Perfeito. Mas não tem resultado. Não tem resultado. Perfeito. A pessoa não consegue enxergar por que ele não está tendo resultado. E aí você fica patinando e vai pensar, mas a fisioterapia e a educação física não me dá dinheiro. Será que você está fazendo a coisa certa, ser humano? Olha as dicas que a gente está dando para vocês. No final do podcast, eu vou recapitular uma a uma. Tô até anotando aqui tudo que a Nath está falando. Mas olha só, a gente está dando um passo a passo de coisas que são básicas. E que nunca ninguém nem deu pra gente, né, Gê? Exatamente, não deram pra gente. Porque, por exemplo, quando a Natália fala de um mínimo produto viável, que a gente chama na área de negócios de MVP, o INQ, quando ele nasceu lá na galeria, ele era um MVP do que ele é agora. E hoje foi engraçado, porque hoje atendendo uma paciente, ela falou ainda, vocês já precisam sair daqui, isso aqui já tá pequeno. Eu falei, meu Deus! A gente acabou de mudar. Mudamos para lá em janeiro. E as pessoas já estão percebendo que ela tá pequeno, porque nasceu lá pequenininho, a gente experimentou um tanto de coisa, né, Nath? Sim. Quantos desafios, gente? Vocês prestaram atenção nisso que a Natália falou? Quantas pessoas passaram por nós? Quantas ideias passaram por nós? O tanto de profissionais envolvidos para que essa ideia florescesse e amadurecesse, como ela amadureceu, para que a gente pudesse, então, depois de 4 anos de um MVP, dar um passo maior. Um outro passo para um lugar maior, como a gente está lá agora. Então, não é mágica. É trabalho, mas um trabalho estruturado com bastante conhecimento e com bastante dedicação, né? E Nath, como é que foi a parte financeira para a gente poder montar? Você se lembra lá no início? É fácil mulher conseguir dinheiro para poder... É fácil a gente conseguir dinheiro em banco para poder conseguir empreender? De onde que veio dinheiro? Você pegou de onde esse dinheiro, minha filha? Bom, então, como eu sempre tive essa ideia, né, de empreender e de já ter outras empresas, né, já tive ao longo dessa jornada, uma coisa até que foi uma dualidade nossa, né, minha e da G, porque a G tem uma vivência pessoal e eu tenho outra vivência pessoal em relação a dinheiro, né, e isso é uma coisa, gente, dinheiro é algo, as crenças em relação ao dinheiro é algo muito individual, né? Cada uma tem a sua, Cada uma tem a sua. Então, assim, às vezes é até complexo isso, porque às vezes a gente vai num julgamento, né? Não, porque para você isso é importante, para aquilo, para outra pessoa não é importante. Para mim, eu sempre tive uma lógica de uma estruturação de negócio de dinheiro próprio e não de financiamento, né? Não de empréstimo, essas coisas. Então, eu falo assim, que para eu poder me tornar empresária, eu me preparei financeiramente para isso. Antes do Instituto, eu tive outras empresas na área da saúde, e aí eu tinha toda uma estruturação financeira
preparada para esse aspecto, pro aspecto se der certo, pro aspecto se desse errado, que eu ia começar de novo, porque isso para mim nunca teve problema nesse sentido, de recomeçar. E aí, quando teve a oportunidade do Instituto, a gente ia nascer de um tamanhozinho, de repente a gente nasceu de um tamanhozão. Nós E nascemos aí, grandes já, nós né? nascemos grandes. E aí nós precisamos realmente ali, eu, no meu caso, a Jerusa, às vezes, mais confortável no aspecto. Eu, no meu caso, eu tive que me adaptar àquela realidade. E aí tive que realmente, assim, procurar outros recursos para a gente conseguir estruturar a empresa. E aí a gente foi, de verdade, ali, pedir ajuda, né? Pedir ajuda Bater de porta em porta, né, para Nath? banco, pedir ajuda para investidor, pedir ajuda para essas pessoas. Mas é interessante uma coisa, gente, que eu acho que isso é uma grande diferença, né, do que a gente tem de crença em relação até que as outras pessoas que a gente já conversou. Quando a gente começou no Instituto, dentro da galeria, como a Jerusa disse, era para ser uma sala. De repente, nós nascemos com 3 salas, né? Foi para adulto e de repente foi para 3. É verdade. Quando nós chamamos um potencial parceiro para poder entrar com a gente no negócio, aí ele olhou a 3ª sala, aí tava eu, a Jerusa, ele. Aí ele virou e falou assim: nossa, mas eu não consigo imaginar que a partir do mês que vem eu vou ter uma despesa de 3.500, 4.000 reais. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu falei, engraçado. Para mim, eu não penso assim, eu não acho que eu não vou mês que vem ter uma despesa de 4.000 reais. Eu acho que mês que vem eu vou ter que assumir a responsabilidade, eu vou ter que honrar a responsabilidade de um custo, né? De um investimento ali de 4.000 reais. Então, a questão do que é receita, do que é custo, do que é algo que é pesado para algumas pessoas e o que não é pesado para outras pessoas é algo muito individual. E a gente precisa estar muito bem sintonizado e sincronizado, né, Gê? Para a gente poder não ter problema. Então, assim, eu tive que ceder em alguns aspectos, como eu disse. Eu tenho uma ideia de empreendedorismo em que eu vou botar o dinheiro no meu bolso. Eu falo isso muito para a Jerusa. Jerusa, você sabe que eu não tenho problema. Se for preciso, eu vendo carro. Se eu preciso, eu vendo lote. A Jerusa sabe que eu falo isso para ela. Em vez de pegar dinheiro com o banco. A Jerusa já tem um outro tipo de experiência e que não significa que está certo e errado. Significa que são experiências diferentes, criações diferentes e lidar com o dinheiro de forma diferente. Como que é você, Gê, nesse aspecto? É diferente mesmo, gente. Isso é interessante porque, como a Natália falou, a nossa história familiar, né? Minha história familiar com meu marido, minha família, a gente tem realmente, assim, uma tranquilidade do dinheiro de banco. Por quê? Porque meu marido trabalha com agronegócio. Mas qual foi o nosso desafio, né, Nath? A facilidade que, primeiro, o pecuarista tem de tirar dinheiro no banco aqui no estado de Goiás é diferente de nós. Totalmente diferente. Segundo, homem e mulher. Nós totalmente sentimos diferente. Isso, não foi, Natália? Totalmente. Então, por exemplo, nós éramos 2 mulheres empreendedoras num negócio de saúde. Gente, precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro. Não foi fácil. Então, como a Natália disse, no começo ela já tinha as reservas dela. E eu fiquei, vamos tentar dinheiro no banco? Foi tudo negado. O que a gente teve que fazer? As 2 ficaram andando de carro popular sem ar-condicionado por um tempão. Né, Nath? Carro alugado, não. Carro alugado, uma de carro alugado e a outra de carro popular. Eu andei de Ford KKKKK por muito tempo. E aí, o que acontece? Essa é uma dificuldade. E eu senti isso muito na pele, sabe? A gente comentava muito sobre isso, né, Natália? Desde um contrato de aluguel, gente, eu tô falando muito sério. De negociação. Desde uma negociação, que às vezes eu tinha que pedir ajuda pro meu marido, porque o dono era extremamente machista. E ele não queria negociar com mulheres, né, Nath? Aí um contrato de aluguel que precisava de ter avalistas. E aí o avalista tinha que ter bens no nome dele. E aí a gente teve que recorrer a outras pessoas e pedir ajuda. Gente, é sofrível. Não é fácil. Ali mesmo já dá para desanimar, né, Natália? Sim. É que a gente tinha uma vontade muito grande. Fora isso, isso que a Nath comentou, que muitas vezes nas nossas divergências a gente brigava. A gente quebrava o pau. Mas a gente sabia que a nossa vontade era maior. E é tão interessante, porque hoje, com 4 anos de empresa, que não é muita coisa, mas eu acho que nós já passamos por grandes desafios. A gente conseguiu equalizar isso de uma maneira tão tranquila, só que teve muitos arranhões no início, sabe? Foi muito desafiador, porque como a Nath disse, são culturas diferentes, são criações diferentes, são estilos de vida diferentes, e a gente teve muita dificuldade no início em todos os sentidos, mas a gente persistiu, porque não foi simples. De verdade, eu falo para vocês que não foi simples. Começar a pensar nessa parte de imóvel, nome limpo, como a Nath disse, fiador, avalista, lá. Vocês não estão acreditando. Então, olha, até nisso você precisa se planejar. A Nath, por exemplo, ela teve uma história muito interessante, né, Nath, que você pode contar isso melhor, trabalhando numa outra empresa muito grande, que deu um conhecimento muito bom para ela financeiro, de investimentos, né? Até queria que você comentasse isso, Natália, que isso foi tão importante para você, né? Não, isso foi muito importante para mim. Eu tive uma franquia, né, da Prudential, que é uma empresa de seguros e também de investimento, é uma multinacional americana, e assim, eu tive todo um treinamento, né,
que é a nível americano mesmo, assim, né? Tive todo um treinamento no Rio de Janeiro e também treinamento aqui em loco, que eles estavam abrindo uma nova unidade aqui no estado de Goiás, especificamente aqui na cidade de Goiânia. E eu falo que essa empresa, ela me abriu a cabeça para negócio e para investimento, porque eu venho de uma família muito simples, eu venho de uma família dessa crença do dinheiro, né, como algo que não necessariamente é legal, né, porque minha avó falava, ah, fulana, a vizinha tem dinheiro, a vizinha é metida, a vizinha é chata, né, a vizinha é... Então, assim, e aí entra muito essa questão do dinheiro. E Quem eu é acho rico que não entra no reino do céu, quem é né? rico, assim, quem é rico não é bem visto, né? Então, assim, você fica pensando, mas eu quero ter o que essa pessoa tem. E aí eu vou ser chata, eu vou ser mal vista, eu vou ser, né? Então, assim, às vezes Metida. aí eu vou ser metida, né? Eu vou ser ali não muito aceita pelaquela comunidade, etc. Então, quer dizer, eu venho de uma criação em que existe toda uma crença relacionada ao dinheiro. E eu falo isso muito para as pessoas, assim, falo isso muito para os alunos, a Jerusa também, a gente fala isso muito para os nossos colaboradores, a gente precisa falar de dinheiro, gente. Aham. Porque as pessoas, nós somos, parece que um tabu, falar de dinheiro parece que é meio, né, assim, assustador, parece que você tá ofendendo as pessoas. Não, gente, deixa eu te falar de dinheiro é importante. Até porque eu preciso entender por que que eu não tenho dinheiro, eu preciso entender por que que não sobra dinheiro. Então, assim, nós temos que conversar sobre dinheiro. E tem muito relacionado à crença. Tem Nossa, demais. um curso que eu fiz, esse curso foi com uma psicóloga, que ela fala muito da questão da psicologia financeira. Inclusive, eu sugiro uma leitura para vocês. Depois a gente pode dar dicas, né, Gê, de livro, né? Mas Nossa. tem um livro chamado Psicologia Financeira. Esse livro, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque ele fala muito sobre essa questão de como que você... A filosofia do dinheiro mesmo, né? E como é que a gente tem uma crença limitante relacionada ao dinheiro e a gente, às vezes, deixa o dinheiro, na verdade, sair pelas mãos, né? Porque a gente tem ali toda uma estruturação de que o dinheiro é algo negativo e não que o dinheiro é bom. Então, ou seja, o que que eu tô querendo dizer com isso? Como a Jerusa trouxe. Quando eu vi que na verdade, o dinheiro movia o mundo e, na verdade, transformava o mundo, porque quando eu fui para ser dona dessa franquia, dessa multinacional, eu entendi que o dinheiro ele transformava vidas, né? Uhum. E eu peguei e falei, gente, então o dinheiro é legal, né? Dinheiro é bom e quanto mais dinheiro você tiver, mais vidas você pode transformar, né? Então, assim, eu comecei a ter uma estruturação, primeiro pessoal diferente e também de negócio, uma maturidade muito maior para ter essa visão de mundo também, né? E eu falo isso, assim, na verdade, hoje, né, eu tenho diferentes tipos de investimento. Eu invisto em moeda digital, né? Então, assim, eu tive que estudar esse mercado digital. Só que, assim, que dia que eu ia pensar, uma filha de vó, Uhum. que vendia manga na porta da casa da minha avó, que hoje eu ia pensar que negócio de criptomoeda, que é isso, né? E tudo mais. Então, assim, a gente tá aqui, gente, como eu disse, numa velocidade muito grande do mundo. Nós precisamos estar buscando esse acompanhamento. Quero falar também, Gê, sobre isso que você disse, assim, em relação à questão da mulher no empreendedorismo. Gente, existe preconceito. Isso é fato. Existe preconceito, existe, assim, o achismo de que você tá ali, tipo assim, não, o que você quer, né? O que você vai me dar em troca, né? Porque, assim, o que você quer, o que eu vou te dar, o que você vai me dar em É troca? sempre assim, né? Né? Então, assim, às vezes, não sei, eu ganho alguma coisa, né? Sei lá, eu ganho Uhum. um beijinho no rosto, eu ganho... Isso é Então, o tempo assim, todo, gente. A isso, gente se esquiva disso. felizmente, gente, ou infelizmente, isso é real, tá? E isso em qualquer lugar que nós estejamos, a gente já passou por isso. Ou por cantadas, ou por acharem que a gente era menos do que a gente é, por conta do Uhum. que... Porque a gente simplesmente era mulher, né? Então, assim, a gente tem que estar muito consciente do que a gente quer, do potencial que a gente tem, do negócio que a gente está É. construindo, porque essas adversidades não tirarem a energia do negócio, Uhum. não tirarem a energia do nosso sonho, né? Do nosso Nossa. protótipo, da nossa ideação. Olha, pessoal, é muito forte, né? Se a gente for entrar nessa área agora, assim, é uma área que vai falar muito do nosso autoconhecimento, né, Nath? Da nossa autocapacidade de se reinventar a cada dia. Porque puxada de tapete não faltam. Desde um comentário que chega na sua clínica e fala: Nossa, mas isso aqui é teu? Você tem sócio aqui? Tem algum médico junto com você? Eu falo, não, sou eu e minha sócia, a Natália, duas fisioterapeutas, duas meninas, né, que tem muita vontade. Mas é muito real, sabe? Isso é muito real. E assim, especialmente, Nath, quando eu comecei na fisioterapia, eu comentei isso no outro episódio, que eu era muito sozinha, muito solitária na medicina, na traumato ortopédica e desportiva, nessa parte da reabilitação. E como eu gostava muito de trabalhar, especialmente com isso, eu tinha que lidar com muito homem, né? Então, assim,
até hoje, vou falar bem sinceramente para vocês, o assédio é muito grande, realmente, como a Nath disse. A moeda de troca, ela é sempre colocada na mesa. E isso não acontece, a gente fica vendo, por exemplo, essas atrizes falarem, né, que elas têm que tentar, para ganhar alguma coisa, tem que fazer uma outra coisa em troca. Isso acontece o tempo todo, sabe? Então, é todo o tempo querendo tirar uma casquinha, é o tempo todo querendo fazer uma gracinha, querendo levar alguma coisa, sabe? E quando você enrijece, que você é uma pessoa séria, que você tem uma reputação, que você não vai ceder em nada, é quase que uma porta na sua cara, sabe? Então é muito triste mesmo ver isso acontecer com as mulheres, sabe? Essa é uma nossa luta, né, Nath? Sim, É com uma luta certeza. nossa, muito nossa, sabe? Da gente realmente ter um posicionamento diferente. Hoje na clínica, vários médicos são nossos pacientes que gostam da gente, que torcem por nós, né? Mas que lá no começo, né, Natália, a nossa luta era muito solitária, né? Muito. Então era muito eu e ela e eu. Então, assim, foi muito desafiador mesmo. Voltando ao planejamento financeiro, Nath, eu só queria deixar mais uma dica para vocês. A Nath está falando sobre eu, empresa, e eu queria muito que vocês pensassem sobre isso. Todas as vezes que eu dou aula, Natália, na pós-graduação, que eu questiono sobre isso com eles, do planejamento financeiro, primeiro, nenhum profissional da área da saúde tem plano B. Não. Né? A Nath mesmo contou no episódio passado que ela teve um acidente, né? E ela não tinha esse plano B. Por quê? Porque ela estava nascendo com uma ideia ali da feira, da sapatilha, né, Nath? Isso. E foi tudo dando errado. Então, como ela falou, soltou borrachudo em Goiânia inteira. Então, ela não tinha esse plano B. Mas na fisioterapia, quando ela já entrou, ela não deu bobeira. Perfeito. Né? Perfeito. Ela não deu bobeira, ela já entrou na fisioterapia sabendo, como ela falou, sabendo o começo, meio e fim, porque lá atrás ela já tinha errado. Só que muitas vezes você, profissional da área da saúde, não teve essa oportunidade de errar. Então, se prepare, porque pode ser que aconteça alguma coisa com você. A gente trabalha com as mãos, nós somos autônomos. Toma cuidado, se acontecer alguma coisa com você, o plano B financeiro, ele tem que vir. Como a Nath falou, a diversificação é importante. Sim. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque isso te resguarda no momento que você não pode trabalhar. No momento que você talvez ter que parar como você parou, que ficou de cadeira de rodas, enfim, né? Isso é uma coisa muito importante. E uma outra coisa, pessoal, lembre-se, você é empresa, e aí tá chegando a época da declaração de imposto de renda, né? Nossa, Né? O que eu vejo de fisioterapeuta se ferrando aí no imposto de renda, profissional da área de saúde, educação física. Por quê? Você sai emitindo recibo para Deus e o mundo. E você nem não tem controle nenhum. Você nem sobre sabe para quem você emitiu o recibo. O paciente vai lá e declara, e você é pego no leão lá, né, na malha fina. Isso é uma lasqueira, porque se você se perde nisso, seu nome vai para o SPC, você fica negativado enquanto você não pagar a dívida na Receita Federal. Enfim, tem um contador, meu amigo. Para de dar bobeira com isso aí. Investimento, né? Isso te leva para o buraco. Isso te leva para o buraco. E por falar em investimento, eu vou falar de mais um investimento que não tem melhor pessoa para falar do que ela, Natália. E o marketing na sua vida. Me conta desse marketing. É um investimento importante, Nath? Pois é, Gê. E aí, assim, gente, toda uma estruturação de negócio, ela começa com o eu empresa. Eu sou uma extrema defensora disso e vou continuar defendendo isso pro resto da minha vida. Então, primeiro a gente nasce como uma empresa para a gente poder ver como é que vai ser o desempenho dessa empresa, como é que vai ser a performance dessa empresa. E aí a gente vai ter ali um ecossistema de outras empresas. Eu acredito que é muito isso que acontece. Esse lançamento raiz, né? Que não vai ser nem a semente ali propriamente dita, mas ele começa com uma estruturação desse negócio de forma muito individualizada. E para isso, gente, a gente precisa ter uma marca. E para isso a gente precisa ter um posicionamento dessa marca. Então, assim, e dentro desse aspecto, como que a gente posiciona hoje o nosso negócio enquanto eu empresa? A gente tem várias oportunidades. A gente tem o LinkedIn, a gente tem o Instagram, a gente tem o próprio podcast, a gente tem o Facebook, a gente tem o TikTok. Então, eu não sei aonde que o público de vocês estão, mas primeira coisa, a gente precisa conhecer quem que é o nosso público, conhecer quem é que eu quero atingir, para eu entender onde é que essas pessoas estão. E aí eu vou escolher quais serão as plataformas que eu vou me posicionar, para depois eu estruturar como eu vou me posicionar em relação a essas pessoas. Vou dar um exemplo muito em relação à minha rede social específica. A Natália Queiroz é uma empresa, independente das outras empresas. E a Natália Queiroz, ela é saúde e educação. Da mesma forma que o próprio grupo Naves Queiroz, ele vem com essa pegada de saúde e educação. Então, em alguns momentos, na minha rede social, da Natália Queiroz, eu estou falando com o meu colega fisioterapeuta. Em alguns momentos, eu estou falando com o meu colega educação física. Eu estou falando com o meu colega médico. Eu estou falando com o meu colega nutricionista. Em alguns outros momentos, eu estou falando com o meu aluno profissional de educação física. Estou falando com o meu aluno profissional da fisioterapia. Eu estou falando com o meu aluno da graduação, tanto da educação física quanto da fisioterapia. Em outros momentos, eu estou falando com o meu cliente.
Eu estou falando com o meu potencial paciente. Então, o meu posicionamento ele é muito estratégico dependendo do momento que eu quero para minha empresa, Natália Queiroz. Ou seja, por quê? Porque eu sei o que eu quero com essa empresa. Eu sei aonde que eu quero ir e eu sei quem eu quero atingir. Então, a primeira coisa que a gente precisa se estruturar em relação a essa questão do marketing é a gente ter essa percepção do nosso público, a gente poder construir a nossa marca pessoal e a gente entender aonde que esse público está e como é que essa marca vai se conversar com essas pessoas. E aí a gente vai ali estabelecer as estratégias em relação a isso. E aí eu vou chamar muito a atenção, Gi, aqui para essa questão da estratégia. Gente, a maioria das pessoas não fazem estratégia. A maioria das pessoas elas ficam no operacional. E olhe lá no planejamento, que às vezes também planeja, mas não faz nada, né? Planeja, mas não faz. Planeja, mas não faz. Se a gente parar para pensar na pirâmide, a minha base é operacional, lógico, é mão na massa. Até hoje, a Luz atendemos, e acredito que a gente vai passar pro resto da nossa vida atendendo, que é uma coisa que a gente gosta de estar ali com o pé no chão, estar com as pessoas e etc. Então, a gente está na operação. A gente também está no planejamento, mas a gente precisa, em muitos momentos, ainda mais hoje, enquanto empresárias, estarmos na visão estratégica do negócio. Porque eu preciso entender onde meu negócio está, eu preciso entender aonde ele vai. Ele vai. Para onde que eu quero que ele vá? Se ninguém estiver pensando nisso, gente, é onde que o negócio ele sofre ele paralisa, ele estagna. E aí é onde que muitas empresas elas vão à falência, porque elas param de se movimentar. É verdade, é a mais pura verdade. É ou não é, gente? Não é a mais pura então, verdade. eu acho que assim, essa questão do marketing, ela é muito importante, né? E essa estruturação do marketing, ela vem primeiro com algumas outras bases um pouco mais sólidas e mais consistentes, para que a gente consiga ter um marketing um pouco mais estratégico. Estratégico, inteligente. Inteligente. Né? Que trabalhe por você, né, Que Nath? trabalhe por você. E isso, gente, assim, hoje, na minha rede social específica, todo dia eu recebo gente querendo trabalhar estratégia na minha rede social. Todo dia eu recebo proposta. Todo santo dia. Ah, não, eu queria ser sua estrategista. Eu queria ser sua estrategista. Eu queria ser... Por quê? Porque as pessoas sabem que isso hoje é o mais importante. É verdade. Só que isso a gente tem que fazer, gente, em qualquer lugar, não é só no marketing. A gente tem que fazer isso profissionalmente, né? Gente? E para chegar no nível que a Nath chegou, né? Quando vocês olham para a rede social dela, por exemplo, é uma rede social muito bem planejada já há muito tempo, né? Muitos anos. Então, né, tem muito tempo que ela investe nisso. Então, assim, é uma rede social muito bem planejada. Obviamente que a gente não está falando para você que está começando agora, para você chegar nesse nível, porque ela já tem anos que ela trabalha com isso, né? Sim. Mas o que a gente está te dizendo? Então, comece com marketing pessoal diferente. Primeira coisa, olha só as roupas. Olha o jeito que você se posiciona. Olha o jeito que você é visto dentro do ambiente que você está. Olha a maneira que você conversa. Olha o tipo de informação que você traz na troca com o seu paciente. Então, se o seu paciente ali é um nível A, por exemplo, a gente passa muito por isso, né, Natália? Sim. A gente tem que saber conversar ali dentro da clínica de diversos assuntos, né? Que a gente às vezes tem até que estudar para conversar com o nosso paciente, né? Eu até já comentei isso em algumas aulas, né, gente? Eu já fiz curso, gente, de enóloga, para poder conseguir falar de vinho, né? Eu já fiz curso de vinho para poder... Porque eu já estudei sobre gin. Tem um paciente meu que adora beber gin, até hoje ele é meu paciente. Então, assim, ele sabe tudo sobre gin. Eu não sabia nem onde é que gin era construído, né? Como é que nascia gin, né? Porque eu sou bebedeira de cerveja, nós tudo. Agora que a gente tá migrando pro vinho, né? E pro gin nem chega. Não, né? É outro nível, né? Então, assim, eu já fiz curso de vinho para saber conversar sobre vinho, né? E, assim, é muito bacana a gente entender isso. E, assim, e por quê? Porque a gente precisa ter conteúdo, né, gente? A gente precisa ter conteúdo para nós nos comunicarmos. E o que a Jeru está falando, essa questão da linguagem oculta, né, gente? É a questão da linguagem, que não é a linguagem que a gente fala, mas é a linguagem que o nosso corpo expressa, a linguagem que a nossa roupa transmite, a linguagem que os nossos movimentos ali, eles passam. E, lógico, o que a gente está falando. Porque essa pessoa vai ver se aquilo vai ser interessante, isso aqui não vai ser interessante. Os nossos clientes testam a gente o tempo todo, né? Ainda mais quando você lida com o público hoje, gente, em qualquer nível, tá? Eu não tô falando só público A ou B, nada disso. Mas qualquer público hoje é muito inteligente, né, Nath? A gente tem acesso à informação e ao conhecimento toda hora. Então, assim, você achar que o seu cliente não sabe do que você tá falando, é muita imperícia sua, porque ele sabe. Porque ele sabe. E muitas vezes, por exemplo, a gente tem ali dentro da nossa empresa hoje empresários também, né, Natália? Perfeito. A maioria dos nossos grandes empresários, né? Dos nossos clientes são empresários, grandes empresários. Então, eles estão ali o tempo inteiro olhando o nosso negócio, medindo o nosso negócio, vendo se eu vou comprar o peixe dessa menina aí, se essa menina tá sabendo mesmo o que ela tá falando. Por quê? Porque é uma desconfiança, ele tá entregando o corpo dele. E que para esse nosso cliente, quando ele entrega o corpo para nós, o que ele tá querendo de troca? Ele está querendo uma qualidade de vida, ele está querendo sentar no chão com os netos, ele está querendo ir para a fazenda dele, andar a cavalo, ele está querendo ir pescar, ele quer andar de jet ski, ele quer jogar tênis, ele quer jogar golfe, é isso que ele quer.
Perfeito. E aí ele entrega esse corpo na mão de profissionais que ele realmente confia. E se eu falar errado, e se eu me posicionar mal, e se eu estiver mal arrumada, e se eu não estiver com uma postura legal, e principalmente se o meu conteúdo não for interessante, você acha que ele vai me comprar? Primeiro que ele não te compra, e segundo que ele não te indica, e terceiro que ele vai sair falando mal de você. Que você é Que é o fake pior news. ainda, né? Que você é fake news, exato. Que você só fala e não faz. Ou seja, você é a maior mentira. E aí é a hora que o povo chama a gente de marqueteira, né? Uhum. Fala, você é marqueteira. Nós somos mesmo. Nós somos marqueteira, mas com conteúdo. A gente sabe exatamente o que a gente está falando. Perfeito. O Steve Jobs mesmo falava sobre isso, né? Podem me chamar de marqueteiro, mas eu sei exatamente o que eu quero desse marketing. E não é à toa que hoje a gente adora o nosso iPhone, símbolo de status, poder e, além do mais, é o melhor celular, né? Brincadeira, brincadeira, gente, mas anota essa aí, hein? Marketing. Invista no seu marketing de maneira estratégica e inteligente, nem que seja no marketing pessoal, tá? E isso significa dinheiro. Dinheirão? Não. É um dinheiro tranquilo de você investir, né, Nath? Hoje a gente investe muito mais, tanto é que a gente contratou uma empresa de marketing hoje que trabalha conosco dentro da empresa. Sim. Que a gente sentiu falta disso. Não adianta ter um marketing de fora de agência, nós sentimos essa necessidade. Então, hoje a gente tem profissionais que estão até aqui conosco hoje, a Damaris e o Alice, que são pessoas que estão conosco dentro da operação, no dia a dia ali, trabalhando com os nossos fisioterapeutas e com o nosso professor de educação física, né? E aí, dona Natália, tem um negócio bom, hein? Diga, doutora G. Ai, 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 como é que você concilia essa vida pessoal e essa vida profissional e esse tanto de prato que você tem que equilibrar na sua vida? Né? Um monte de Como coisa. é que você faz, Um amiga? monte de história, um monte de caos. Né? Bom, gente, eu Vai acho de que... neta a empresária, como é que faz Né? isso tudo, né? Eu acho que, Gê, o grande segredo, assim, é a gente ter um planejamento, né? É uma estruturação de planejamento. E esse planejamento, gente, ele vai envolver, inclusive, o seu aspecto pessoal. E eu gosto muito, quando eu falo de planejamento, de falar sobre metas. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre sugiro isso para os meus alunos, para os meus mentorandos e etc., que eles peguem um caderninho. Então, assim, eu vou ter um caderninho de meta pessoal, de todas as minhas metas pessoais, uma viagem, né? Um carro que eu quero comprar, uma casa, não sei. E eu tenho que ter uma estruturação de metas ali, de um planejamento também profissional. E dentro dessas metas, gente, dentro dessa organização, lógico que eu posso ter metas que vão ser de 6 meses, né, Gê? De 1 ano, de 5 anos, 10 anos. Eu, há 2 anos atrás, estabeleci as minhas metas, tanto pessoais quanto profissionais, para os próximos 10 anos. Então, assim, eu já sei onde é que eu quero estar daqui 10 anos. Já tenho isso tudo escrito em 2 caderninhos lá na minha casa. Foi tudo feito à mão. E aí, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a nossa vida, ela precisa desse planejamento meio que diário e semanal, como se fossem as nossas metas. E aí a gente tá falando ali de metinhas, né? Uhum. Então, assim, não, eu tenho a meta de passar com o meu filho tantos finais de semana no mês, eu tenho a meta de passar quantas horas, né, ali na minha família e essas coisas. Por quê, gente? Porque a gente realmente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente, quando tem essa clareza, essa visão, fica mais fácil da gente entender a proporção que as coisas estão tomando, né? Eu sei que a Gê também faz muito isso, né? Ela prioriza ali os finais de semana com a família, com os filhos, etc. Então, isso, gente, é algo que precisa ser mais visual, né? Então, esse planejamento eu sugiro, e eu sempre oriento as pessoas a fazerem quase que como se fosse uma estruturação de um planejamento de metas mesmo. Inclusive, de um aspecto mais simples possível, até um aspecto mais complexo possível. A Natália, quando ela fala de metas, né, a gente lembra tanto da importância do gerenciamento do nosso tempo, né, Nath? Porque as pessoas não ligam muito para isso, né? As pessoas levam a vida muito no piloto automático. A gente fala tanto sobre isso, né? Então, quando você fala de meta, me lembra muito pensar, né? Que se eu tenho 24 horas do dia para fazer um tanto de coisa, o quanto que eu não perco tempo com outras coisas que não são tão importantes assim, não é? Então, assim, existe uma necessidade de você ranquear o que é muito importante, que não dá para você deixar de fazer. O que é importante que você tem que fazer agora. O que pode esperar, sabe? Porque nós somos ótimos em matar o nosso tempo com coisas que não nos trazem resultado. E aí acaba que a gente não tem tempo para o que é mais importante, que realmente é para onde a gente volta, né, Nath? É o nosso reabastecimento ali do nosso dia a dia, que é a nossa família, nossos filhos, e que, como você disse muito bem, né, eu dei aula em pós-graduação e ainda dou, obviamente, durante muitos finais de semana da minha vida. Mas hoje, para eu sair de casa... No final de semana. É muito valor agregado. Tem que ter muito valor. Porque não é dinheiro, é valor agregado. Não é dinheiro, gente. Não tem hoje, assim, depende muito do que a gente vai fazer, né, Nath? A gente sempre bola muito. Então, assim, é uma viagem que a gente fez, por exemplo, para fazer curso fora, que a gente volta com conhecimento absurdo para dentro da empresa. É uma viagem de lazer que a gente vai fazer, mas mistura com trabalho, e leva a família toda, e vai todo mundo estudar junto, né? E vale muito a pena.
Mas realmente, hoje, a gente precisa realmente priorizar. Porque o tempo passa, né? Hoje, por exemplo, a Nath tem um filho menor do que o meu, mas os meus são 2 adolescentes, né? Daqui a pouco eles estão fora, né? Então, assim, Estão batendo asa estão mesmo, né, batendo gente? asa, eu quero mais é que batam mesmo, né? Porque eu acho que é importante o adolescente saber que ele não vai ter ali a casa dele quentinha por muito tempo, né? Que a mamãe e o papai vão querer ficar sozinhos também, né? Mas é importante demais esse momento de qualidade, sabe? E quem quer, né, Nath, tem tempo pra tudo, né? Quem não quer, fica Gente, uma você falou uma desculpa. coisa, assim, dessa questão do menos importante, mais importante. Eu acho que é uma ótima estratégia da questão do gerenciamento do tempo. E, na verdade, gente, nós somos acumuladores de tarefas. Aham, É esse que é o fato. Assim, a gente tem toda uma estruturação é. para aquele dia, sei lá, segunda-feira. Eu estruturei toda a minha vida, por que que eu vou fazer ali naquele dia? E aí, de repente, daquele checklist ali, eu deixei umas 5 coisas para fazer. Aham. Eu falo, não, amanhã eu vou fazer, mas amanhã eu já tinha outras tarefas Aí que virou eu ia 15, fazer. Aí, então, quer dizer, eu deixei 7, agora eu tenho mais 10, então agora eu já tenho 17 para poder 17. fazer. E aí, quando chega no final da semana, quando chega no final do mês, a gente nunca fez o que a gente tinha. E aí, nós somos acumuladores de tarefa, porque nós somos, gente, procrastinadores natos. Como Uhum, seres humanos, nós somos procrastinadores. A gente deixa para depois. É a mesma é coisa você falar o verdade. seguinte: pensa comigo. Todo mundo aqui já foi adolescente, todo mundo aqui já foi criança um dia. Você tem prova amanhã. Muita gente faz o quê? Estuda ontem. É. É ou não é, gente? É. Ou hoje. Ou hoje. Tem muitos ainda que fazem isso. Gente, peraí. Quanto mais tempo eu tiver para fazer uma determinada tarefa, mais eu vou procrastinar. Botem isso na cabeça de E é vocês. verdade. Então, se você tá falando assim, nossa, eu quero realmente investir agora na minha profissão, eu vou investir numa estruturação do meu negócio, do meu eu empresa. Mas é agora. É agora que você tem que fazer isso. Porque se você for esperar um mês, você vai ter outras prioridades, já vai ser outro que é mais ou menos importante, e aí você já mudou o foco. E Uhum. aí você nunca vai fazer o que é importante. Você nunca vai construir o projeto. Você nunca vai construir a base da sua casa. Não tem um momento ideal, né, Nath? Não tem um Não momento espera ideal. esse momento Não ideal, não, espere esse gente. momento ideal. Na verdade, assim, o perfeito não existe, né? Não. Então, assim, esse aspecto, gente, ele é muito importante. Nós somos, como seres humanos, acumuladores de tarefa. Nós somos procrastinadores natos. Então, eu preciso quebrar quebrar essa sequência, né, de ações que a gente faz para poder a É. gente ser essas pessoas que ficam nessa lentidão e as pessoas não evoluem. Então, uma sugestão muito clara, assim, para vocês é que, beleza, a partir do momento que eu estabeleci que aquele é um objetivo meu, é igual a gente for fazer um curso lá em São Paulo. Gente, aqui nós estávamos lá para fazer aquele curso. Então, assim, a gente está lá para viver aquilo ali. Viver, E aí, mergulhar. para mergulhar, para fazer as tarefas que estavam sendo propostas, não, eu vou deixar isso aqui para semana que vem. Você não vai fazer semana que Não vem. vai. Você não vai. Então, assim, a gente tem que estabelecer prazos muito rígidos em relação a algumas tarefas, porque são tarefas mais difíceis, por Uhum, vezes, são uhum, tarefas mais chatas. Então, a gente não gosta de mexer muita coisa que é chata, uhum, mas são as mais importantes para a gente conseguir dar um passo além, né, Gê? uhum, Então, é. assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse raciocínio de que eu preciso fazer as tarefas, que são essas metas que a gente trouxe, trazer essa ideia do mais importante, do menos importante, como a Jerusa trouxe, e executar, né? Para a Uhum. gente poder não deixar para depois. E a gente, essas dicas todas, até agora, Nath, eu anotei, já são 8, né? Depois a gente vai revisitar todas com vocês, mas são dicas que a gente usa na vida. Você vê que é fácil a gente falar sobre isso, né? Se a gente pudesse escolher uma só dessas ferramentas Uhum. aqui, talvez a gente ficaria horas e horas. E é por isso que a gente está trazendo, mais uma vez para vocês, a ideia desta comunidade pensante na área da saúde, né? De profissionais da área da saúde. A gente quer muito te ensinar como fazer esse negócio, sabe? A gente quer muito te ensinar a fazer como a gente faz e como a gente tem feito e trazer para vocês, compartilhar com vocês o nosso conhecimento. E dentro do que a gente está propondo no INQ Academy, né, Natália? Sim. Tem muito essa veia também do empreendedorismo, não só do feminino, mas do feminino talvez um pouco mais forte, porque a gente sabe que são desafios que são mais palpáveis para nós mulheres, né? E um pouco diferentes, né, E são gente? diferentes, é óbvio, Uhum. né? Mas a Uhum. gente quer trazer para todo mundo, né? Então, assim, dentro do INQ Academy, a nossa proposta é mostrar para vocês as nossas dificuldades, ou seja, sem nenhum tipo de vislumbre. Falar, talvez, né, Natália, das nossas falhas, nos aproxima de vocês, porque Uhum. não é lindo o caminho, não Uhum. mesmo. Uhum. Mas também não é esse desafio todo, sabe? Assim, que Não é você pode impossível, né, pensar, gente? é intransponível, não. Sabe? A gente é super humano, a gente erra pra caramba, a gente bate a cabeça pra caramba, a gente faz um monte de porcaria ali que a gente se arrepende e tem vergonha depois. Mas mostrar pra vocês um pouco da nossa fragilidade aproxima a gente de vocês e traz para vocês a possibilidade. Eu posso mesmo, como você falou, Uhum. Natália. Eu posso. Se a Jerusa e a Natália
que são duas, né, que são duas pessoas que tiveram tantas dificuldades como elas tiveram, e elas estão rompendo, e eu digo para vocês que, como a Nath disse, não é nem um pouco do que a gente ainda quer, a gente quer muito mais, sabe? E mesmo se não der certo lá na frente, mas a gente vai ter tanto prazer em ter vivido, sabe? Porque se dure 1 ano, 10 anos, 5 anos, 50 anos, foi legal. Porque estava o nosso coração ali, Valeu a pena, né, dentro desse propósito, eu acho, é isso aí. E dentro do Academy a gente quer isso para vocês, sabe? Então fiquem ligados, essa série de podcasts vai trazer, lógico, um gostinho para vocês de tudo que a gente vai desenvolvendo dentro do INQ Academy. E nosso curso está previsto para a primeira semana de julho. Então fiquem ligados, porque eu acho que vai ter muita coisa boa para a gente poder compartilhar. E, Nath, eu queria te perguntar, como é que você enxerga o futuro do empreendedorismo na área da saúde de agora em diante? Como que você está vendo, assim, o nosso cenário hoje, aqui em Goiás, e no Centro-Oeste, no Brasil? Gê, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de oportunidade, assim, né? E assim, cada vez mais o mercado, ele tá exigindo uma capacitação diferente dos profissionais. Porque não adianta mais eu só ter as habilidades técnicas que a gente antes tinha e a gente achava que isso era o suficiente. Ah, não, é suficiente eu ter um mestrado, é suficiente eu ter um doutorado, é suficiente eu ter uma especialização. Não, isso não é um pré-requisito que você vai ter sucesso, você vai ter dinheiro e você vai ter reconhecimento. Eu preciso ter outros tipos de habilidades, que a gente chama até de soft skill, né, gente? Soft skills. E uma dessas habilidades, gente, que eu gosto de enfatizar bastante, é um negócio chamado de liderança. Só que assim, a pessoa para ser um líder, ela precisa ser uma pessoa que gosta de problema. É uma pessoa que precisa saber que a vida dela vai ser resolver problema. Eu me posicionei muito como uma líder em todos os ambientes que eu estive ao meu redor. Eu sei que a Jerusa também se posicionou. E o que a gente buscava? Problema. É simples assim. E muitas pessoas a gente vê hoje, principalmente dessas novas gerações, fugindo de problema. Fugindo de problema. Só que, na verdade, esse é o grande diferencial, é a grande diferenciação hoje que eu quero em relação às pessoas. Tanto é que hoje, muitos pacientes que nos procuram, hoje é diferente um pouco, mas até um tempo atrás, principalmente relacionado a mim, quando eu tinha um consultório, os pacientes que me procuravam, eles tinham rodado Goiânia toda. Da mesma forma em relação a Jerusa, eles tinham rodado vários profissionais, aí de repente não tinha conserto. Aí tinha a luz, né? Nossa, eu vou indicar essa pessoa aqui pra ver se essa pessoa, eu acho que é a única pessoa que vai conseguir resolver o problema seu. Então, assim, a primeira coisa é a gente ter essa clareza de que nós estamos vivendo uma oportunidade de valorização imensa das nossas profissões. A pandemia tá aí para jogar isso na nossa cara, de que as pessoas hoje estão necessitadas de cuidadores de saúde, não tratadores de doença, e necessitadas desses profissionais que têm algo a mais, que tem a habilidade de gente, e não é só uma habilidade técnica. E essas pessoas que são buscadores de problemas, porque são pessoas que vão ser questionadoras, são pessoas que não vão aceitar só o convencional, são pessoas que não vão ficar ali mais estando satisfeitas, né, com aquilo que você está oferecendo. Ah, não, aquele protocolo. Primeiro que nem existe protocolo em relação à questão de treinamento e nem de reabilitação. A minha planilha de treino, ela precisa, meu Deus do céu, ela precisa ser muito bem estruturada e ser muito dinâmica, não tem como ela ser uma estrutura rígida. Então, ou seja, esses profissionais que estiverem dispostos, né, gente, a realmente investir nesses algo a mais, são pessoas que vão ter muito universo, um oceano azul de possibilidades no mercado. Não só a nível local, não só a nível regional, não só a nível nacional, mas eu acredito até a nível internacional. Por quê? Porque todo mundo hoje está muito mais cheio de conhecimento, né, gente? É muito fácil hoje, gente. Ah, tem hernia de disco, coloca lá no Google, você já sabe tudo, o cara já sabe tudo. O cara vai ali só para confirmar, ticar se você sabe o que você tá falando. Exatamente. Então, peraí, por que eu preciso de você? Se o Google já me falou o que eu tenho que fazer, né? Exato. Então, assim, o que é esse algo a mais que você vai oferecer para ele, né? Então, assim, é essas estruturações que a gente está disposto a pegar na mão mesmo, né, gente? E a gente conseguir desenvolver junto. Porque hoje não é mais suficiente fazer um curso de quiropraxia, fazer um curso de RPG, fazer um curso de Pilates. Não é suficiente mais. Porque você vai ser só mais um nesse mercado. Então, eu acho que o mercado, ele tá, assim, em franca expansão e nossas profissões estão em franca valorização. A gente tem hoje um relacionamento com os nossos clientes, com os nossos pacientes, que é totalmente diferente do relacionamento do médico, por exemplo. Totalmente. E, na verdade, o médico tá tendo que se modelar. Se reinventar nesse relacionamento. Ele, porque tem tanto médico. Então, como é que ele vai ter uma carteira de clientes boa se ele não se reinventar? Ele tem que também ter algo a mais em relação a isso. Então, a gente hoje está vivendo um caminho inverso. Muitos médicos, eles estão se assemelhando ou buscando se assemelhar a nós. Ou seja, modelando as nossas condutas, porque a gente está conseguindo fidelizar cliente, e aí eles não têm essa característica tão grande assim. Hoje não mais. Até porque tem muitos, né, Gê? Como que vocês conseguem, por exemplo, as perguntas
que a gente recebe de médicos, né? Como que vocês conseguem manter a clínica tão cheia, com um ticket médio desse? Como é que vocês conseguem fidelizar cliente? Mas é porque a gente está entendendo o que o mercado está querendo, né? E aí a Nath falou da pandemia, por exemplo, que a gente viveu a pandemia. Agora é a pandemia emocional. E a pandemia emocional, ela traz dores reais para o corpo físico, né? Então, quando a gente é capaz de ouvir, quando a gente é capaz de sentir e perceber que são características diferentes, né, Natália? Como você falou, não é só a técnica, sabe? É eu pensar no algo a mais, eu trazer essa cereja do bolo, o meu cliente vai me recompensar. E como que ele me recompensa? Se fidelizando a mim. Não, então eu quero a Jerusa e a Natália, eu não quero ninguém mais. A gente ouve isso todo dia, não é? Todos os dias. Todo dia, toda hora. E é a maior dificuldade nossa, porque a gente gostaria muito, né? Que todas as pessoas se afinizassem conosco, mas também com a nossa equipe, Com o grupo, né? Com o grupo todo, né? E Uhum. muitas vezes as pessoas perguntam, não, mas se não for a Jerusa, é a Natália. Se não for a Natália, é a Jerusa. Então, isso é desafiador. Mas o que que a gente tem de diferente? Nada. A única coisa que a gente tem diferente é uma vontade muito grande, umas habilidades que estão além da técnica, de ajudar. E aí, Nath, olha que joia, né? Quando a gente fala lá da graduação, a formação que a gente recebe na graduação é totalmente tecnicista, né? Ainda hoje, né? Ainda hoje. É muito pouco se fala sobre isso que nós estamos falando agora. Então, em muitos momentos, quando o aluno chega para nós já na pós-graduação, né, que a gente está mais próximo do aluno da pós-graduação, é um choque de realidade, porque o que ele pensa que é importante para o mercado não quer nem saber de ouvir. Uhum. Né? Já está saturado. Já está saturado. O que ele acha que é importante para o mercado não quer nem saber de ouvir. E aí é a hora que todo mundo começa a se frustrar. E vem aqueles papos, né, de que a nossa área não dá dinheiro. E aí é interessante porque nós somos o exemplo de que a nossa área é muito bem sucedida. Mas que também somos o exemplo de pessoas que sentem falta de outras pessoas conosco nessa vontade, né? De desenvolver as outras habilidades. As outras habilidades. Então, como a Nath falou, hoje a gente talvez conta nos dedos nessa equipe de 35 pessoas, pessoas que realmente são resolucionadoras de problemas. Perfeito. Pessoas que resolvem problemas, né? Porque o que é o mais fácil? Eu trago, porque como você disse, a característica de liderança é muito forte para nós duas. Então, é muito fácil eu trazer um problema para a Natália, ela bate no peito e chuta pro gol. Porque ela já vem com tudo pronto, ela tá resolvendo o problema da pessoa. Mas o mais difícil é encontrar aquele profissional que fala assim, olha, Natália, eu tenho um problema, mas eu pensei na solução assim, 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 o que que você acha? Uhum. Isso a gente quase não vê, não é? Quase a gente não vê. Na verdade, as pessoas perguntam o que que tem que fazer, né? O que que tem que fazer, né? Então, assim, a gente fica angustiado, porque é sempre uma fala nossa, né? Se nós precisássemos falar o tempo todo o que você tem que fazer, eu não preciso de você. Eu mesmo vou lá e faço. A gente vai lá e faz. Então, pensa, para pessoas resolutivas como nós, e é uma característica de empresários, né? A gente é agressivo mesmo, né? Agressivo que a gente fala na liderança, né? Nós somos pessoas firmes. Então, é preciso ser resolvedor de problemas. Faz muita diferença hoje no mercado e a gente vai te ensinar isso também. Então, ser resolvedor de problema, vou anotar aqui para a gente comentar daqui a pouco. E, Nath, me conta aí um caso muito gratificante aí na área da fisioterapia, assim, na área da reabilitação. Me conta uma historinha, que você gosta de storytelling, né? E eu acho bom ouvir, que a gente vai envolvendo, ela vai falando, a gente vai piscando o olhinho. Conta uma história massa aí pra gente de uma atuação sua que foi muito impactante, assim, que foi muito gratificante. Bom, eu falo assim que das pacientes que foi o maior desafio na minha vida, Gê, foi uma paciente com uma depressão muito grave, né? E até o que a Jerusa falou da questão da saúde mental, né? Hoje a gente está vivendo essa necessidade de pessoas que sejam mais empáticas, de pessoas que sejam mais amorosas, de pessoas que sejam mais cuidadoras mesmo. E aí eu fui atender essa paciente, Gê, uma juíza federal aposentada, com um quadro de depressão muito importante. Eu lembro que eu cheguei, a irmã dela me ligou, falou, você foi indicada, minha irmã tá com problema no joelho, não sei o quê, tal. Eu falei, eu tinha um consultório, eu falei, você tem condições de vir aqui? Não, era melhor você atendesse em casa. Eu falei, não, eu ainda tenho alguns horários que eu posso me disponibilizar para poder atendê-la. E aí eu fui, cheguei lá num sobrado, e aí eu fiquei esperando na sala, a irmã dela falou assim, você importa você subir? Eu pensei, nossa, ela deve estar muito ruim, né, porque ela não tá conseguindo descer a escada, né. E aí eu falei, não importa, sem problemas. Aí fui subir, né, no segundo andar, aí quando a irmã dela abriu a porta, ela tava deitada de frente pra janela, tava de costas. Primeira coisa que me chocou foi o mau cheiro naquele ambiente. Na verdade, essa moça tinha um mês que ela não tomava banho. Meu Deus. Né? E aí, quando a porta se abriu, tava tudo escuro o quarto todo escuro, janela fechada, cortina fechada, porta do banheiro fechada. E aí, um mau cheiro muito grande. E aí, quando a irmã dela abriu a porta, ela virou, olhou e começou a xingar. Só nome assim, né? Bonito. Nome bonito. E aí a irmã dela falou, pelo amor de Deus, fulano, eu não te falei que a fisioterapeuta vinha, ela tá aqui, não faça isso, por favor, não sei o quê. E ela xingando. Aí foi que ela olhou de novo, ela me enxergou. Aí quando ela me enxergou de novo, ela não falou nada comigo, ela só virou e continuou de frente pra janela.
E aí ela parou de xingar. E aí, nesse momento, eu pensei, gente, que eu sempre, assim, nós somos pessoas muito religiosas, né? Eu e a G, a gente acredita muito em Deus e eu acredito muito nisso. Eu acho que ninguém tá na nossa vida à toa e a gente não tá na vida das pessoas à toa. E nesse momento eu conversei com Deus mesmo. Falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Por que eu tenho que estar nesse lugar, nesse momento? 3 horas da tarde, numa quinta-feira. Tanto é que eu nunca esqueci. Nunca esqueceu. Nunca esqueci, Marcou né? tanto. E aí eu peguei e falei, pá, respira, calma, né? E na hora, gente, eu senti uma pancada, assim, energeticamente falando, muito grande, né? Eu senti, assim, um peso muito grande naquela situação e um peso de responsabilidade mesmo, porque, tipo, como que eu vou ajudar essa pessoa? Pensei comigo. Falei, Deu vontade de correr, Nath? não, eu tive certeza que eu ia virar e falar, não, então, né? Tchau, até a próxima. E aí eu respirei fundo, e aí eu falei pra irmã dela ficar tranquila. Aí eu comecei a conversar com ela, mas ela não conversava comigo. E eu comecei a falar. Falar, olha, eu tô aqui pra poder cuidar de você, sua irmã me contratou, sou fisioterapeuta, e eu fiquei sabendo que você tá com problema no joelho, e ela não falava absolutamente nada, tal. Eu sei que na hora que eu terminei, entre aspas, a minha avaliação, que na verdade não teve avaliação, ela só virou e falou assim, aí eu peguei e falei assim, até a próxima. Ela falou assim, até. Aí eu desci, né, pro andar de baixo, sentei com a irmã dela, eu peguei e falei assim, agora me explica, o que tá acontecendo? Aí ela pegou e falou assim, ah, Natália, desculpa, eu não quis te avisar, porque eu acho que se eu te avisar, você nem viria, né? Eu falei, provavelmente, né? Eu falei pra ela, provavelmente eu não viria. E ela pegou e falou assim, ah, minha irmã sofre com depressão, tem mais de 5 anos, aposentou por conta da depressão, Meu aposentou Deus. por incapacidade mesmo, com 50 anos de idade, Meu gente. Deus. E aí ela tinha um marido, que o marido abandonou, ela tinha uma filha, a filha teve um filho, a filha também abandonou, ela nem conhecia o neto parece que tinha 5 anos de idade. Então, assim, ela foi abandonada pelo núcleo familiar dela, né? Assim, só que a gente não tá aqui pra julgar, né? Porque a gente não sabe. Eu sei que moral da história, gente. Eu saí daquele dia, naquele atendimento, minha cabeça não funcionava mais, né? Eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não sabia pra onde é que eu tinha que ir, eu não sabia, minha cabeça ficou um vazio. Porque a energia, porque nós doamos energia, e do A mesmo troca é jeito forte. nós recebemos energia. Porque a energia que foi imbuída ali naquela situação foi uma energia muito grande. E aí eu peguei e falei aí eu entendi, eu falei, não, tá bom, Deus, eu tinha que vir, mas assim, eu tenho que ir embora pra minha casa. Pedi ajuda, porque eu não sabia nem ir embora pra minha casa, eu perdi o conhecimento do meu endereço. Como é que foi embora? Tive que ligar pra minha prima, para a Laila, que inclusive é administradora da empresa. Liguei pra Laila, falei, Laila, o que você tá falando, Natália? Que loucura é essa? Eu falei, não sei, só sei que é assim, que eu não... Tô aqui em frente ao shopping, em Buena Vista, e eu não sei como é que eu chego na minha casa. Ela teve que chamar o marido dela pra eles pegarem meu carro e me levarem pra casa, e eu dormi, capotei. Acho que eu dormi assim, umas 6 horas seguidas. E aí, moral da história, gente, eu atendi essa paciente por 2 meses e meio. Na primeira semana eu consegui fazer ela tomar banho, né? Eu consegui fazer. Cheguei, nem perguntei, não. Cheguei, abri a janela, não sei o que. Falei, nossa, o dia hoje tá lindo. Ela só olhou pra minha cara, tipo assim, regalou o olho e fechando assim o olho, que não queria aquela luz. Aí eu dava banho nela antes da gente começar a fisioterapia. Levava comida pra ela, porque ela tava com 34 quilos. Uma pessoa de 50 anos com 34 quilos. E aí, assim, Gê, eu consegui com uma semana fazer ela tomar banho, pra ela voltar a comer. Eu consegui com 15 dias a gente sair do quarto pra andar no corredor do segundo andar. Com um mês eu consegui levá-la pro quintal. Tinha 6 meses ou quase 1 ano que ela não ia pro quintal da casa. E aí, durante esse tempo, gente, eu tive muito essa percepção de que o que era meu papel ali? Era fazer exercício? Era 3 séries de 15? Era... Vocês entendem Meu isso? Deus. O papel ali naquela situação, gente, é uma habilidade de ser humano. É uma habilidade de comportamento humano, de respeito, de empatia, de cuidado, né? E aí, 2 meses e meio, eu virei pra irmã dela e falei, olha, infelizmente eu não consigo continuar a atender sua irmã. A irmã dela chorou, pelo amor de Deus, me implorando. Falou assim, não, quanto que você quer? Eu te pago, só você falar. Graças a Deus a gente tem dinheiro. Deixa eu te falar, não é dinheiro que eu tô buscando aqui. Eu acho que eu cumpri o meu papel, que era conseguir algo. Ela falou assim, ninguém nunca fez isso. Várias pessoas, vários profissionais vieram aqui, ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ela tinha 2 dentes na boca, gente, só pra você ter noção. Então, assim... E uma juíza federal aposentada. Ou seja, ela chegou no ápice do sucesso profissional. Mas, às vezes, o sucesso emocional ou o sucesso pessoal, ele não acompanhou esse ápice. Por isso que a gente fala muito sobre esse equilíbrio, né? Como a Jerusa trouxe a questão do gerenciamento de tempo. Então, assim, esse foi um caso que me marcou como pessoa, como profissional, e me fez dar uma clareza de que, assim, eu não sou ninguém. Né? Assim, eu sou só um instrumento. E dentro desse instrumento, a gente está aqui para servir.
E pra gente estar aqui para poder receber, pra gente poder também doar. E é muito além essa doação do que conhecimento técnico. E olha que lindo, né, Natália? A Natália fala... Eu não conhecia essa história. Não conhecia. Essa história eu não conhecia, achei incrível. Eu tô aqui, ela conta as histórias, é incrível. Ela é uma contadora de histórias nata mesmo, que a gente fica emocionado. E quantos, assim, né, Natália, já passaram por nós, né? Muitos. Tantas histórias que a gente tem para contar, quantas pessoas que se foram, que a gente se apega, Sim, com né? certeza. Que vai embora parecendo que tá indo mais talvez até do que um parente nosso, Com né? certeza. Quantos casos que a gente tem para contar de pessoas. Hoje, mesmo o Arthur, meu filho mais velho, estava no carro comigo, ele falou assim: mãe, quantos pacientes que você tem que tem essa dependência emocional de você? Eu falei, filho, não sei, mas vários. Por que a dependência emocional? Porque, como você disse, é um cuidado, né? As pessoas hoje realmente estão muito solitárias, mas solitárias de pessoas de verdade, né? Porque pessoas que são, como que eu posso dizer, só casca tem demais, né, Natália? Mas quando você consegue se doar de verdade, o seu trabalho fica tão leve, não fica? E aí é você trabalhar assim, que aí não é nem um trabalho, né, Gê? Nem Eu mais acho trabalho, que né? a gente trabalha, a gente assim, vive na nossa essência, assim, e com muita cumplicidade, né? Com muita tranquilidade. E assim, sabendo, tanto é que eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente, eu não tenho preocupação, assim, não vou falar de forma muito tranquila, mas eu não tenho muita preocupação com a questão de, fulano é meu concorrente, Beltrano tem paciente, não sei o quê. Eu não tenho muito isso, assim, e a Jerusa sabe, há muitos anos eu não falo, não é uma preocupação para mim. Por quê? Porque eu acho que assim, como eu disse, quem tem que estar na nossa vida vai estar na nossa vida, quem a gente tiver que estar na vida da pessoa vai estar na nossa vida, vai estar na vida da pessoa. E assim, hoje, o que a gente está oferecendo e o que a gente está disposto a oferecer é muito além do que o mercado oferece. E é verdade. Porque é esse cuidado que o mercado precisa. E é verdade. E assim, e se a gente for parar para pensar, esse mercado que precisa disso, ele vai pagar muito mais do que a outra pessoa paga por uma sessão. Entendeu? Porque, na verdade, ela não tá ali para poder pagar a sessão. Ela tá ali para pagar alguém para cuidar dela. É um resultado. É um né? resultado. É um resultado na integralidade. E aí, Nath, o resultado vem financeiro, amiga? Não, aí é consequência, né, gente? Aí vem, é consequência. Mas aí vem, né? Vem é consequência e é um dinheiro muito mais leve, gente. Nossa. Não é um dinheiro pesado, assim. Não é algo que não é uma preocupação, né? A questão financeira. Isso. É algo muito mais leve. Então, eu acho que, assim, a grande sacada é realmente a gente falar. E a gente tá aqui muito sincero nesse podcast falando com vocês, contando histórias pessoais mesmo, da né, vida, né? Da vida mesmo. Abrindo o coração. Abrindo o coração mesmo, assim. E o que a gente tá querendo, gente, com essa oportunidade de comunicação, de posicionamento, é a gente mostrar para vocês que a gente é de verdade, né? Mas, assim, que as pessoas estão precisando de gente de verdade também. Né? Que o mercado, que a sociedade, ela tá carente de pessoas de verdade. E essas pessoas que vão ali fazer o que precisa ser feito, lógico, isso é óbvio, mas elas vão fazer isso de forma muito mais leve, muito mais amorosa, muito mais empática, muito mais carinhosa, muito mais bondosa. E independente dos seus títulos, né, Nath? Eu vejo muito isso. Independente dos seus títulos, independente do seu posicionamento social, independente de quem pode te pagar ou não, quantos pacientes a gente atende ali no IMQ hoje, no Instituto Caridade. Hoje, né? Que a gente faz porque a gente quer ajudar. A gente fala muito sobre isso, né? Nenhum paciente vai sair dali, nenhum cliente vai sair dali sem um atendimento, sem um cuidado, sem um carinho, nem que seja por uma atenção, numa indicação, para eu poder falar, você então vai até ali e tal, hoje eu te atendo, mas vai até ali. Então, assim, é isso, né? Tá faltando muito isso, né, Natália? Sim. Gotinhas humanas da nossa profissão, né? Então, pra gente fechar, né, gente, esse podcast, posso dar um resumão, Nath? Pode, com certeza. Vamos dar um resumão, gente? Anota aí, pega aí papel e caneta. Quais são as ferramentas desse podcast que a gente ia falar de empreendedorismo feminino? E eu acho que tem até um lance de ser mãe, né, Nath? De ser mulher, certeza. A gente fica mais amorosa, né? Acho que fica, né, gente? A gente fala muito mais assim. emocionada. Mais emocionada. A gente fala assim, ó, que tem homens que precisam ser mais femininos e mulheres que precisam ser mais masculinas, né? E vice-versa. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, tem momentos, né? Então, tem hora que eu sou uma mulher muito masculina, tem hora que eu sou uma mulher muito feminina. Agora você falando, eu tô toda derretida aqui, né? Porque a gente se transforma mesmo, né? Então, é o lado amoroso. Ontem, na reunião lá com os fisioterapeutas, eu vejo quanto que eu sou mãe, né? De todo mundo que tá ali mesmo. E você também se sente assim, né? Que a gente cuida de todo mundo ali numa individualidade, então é muito, né? A gente cuida de famílias, né? Nossos colaboradores são pessoas que estão mudando a vida da família deles, né? Exato. Então, assim, a responsabilidade nossa é muito grande. É muito grande. E mesmo assim, Nath, com essa responsabilidade muito grande, uma coisa que eu vejo muito em mim e você, a gente não tem medo. Né? Por exemplo, você nunca me trouxe, vai ter tanto aluguel lá, será que a gente vai conseguir pagar? E nem eu pra você. Porque a gente sempre soube que a gente ia conseguir.
sabe? Assim, nunca foi uma dúvida, né? Sim. É engraçado isso, né? Nunca foi Sim. uma dúvida nossa, sabe? Sempre foi uma certeza que vai dar certo. Então, como a Nath falou, a gente não tem um negócio hoje só para nós, né, Natália? Não. O Instituto Naves Queiroz e o INQ Academy, que é o Instituto Naves Queiroz Academy, ele não é feito só para nós. Pelo contrário, ele é feito pelas pessoas que estão lá e a gente quer fazer também por vocês, de maneira muito sincera, tá? Então, fica aí a nossa fala para que você venha fazer parte dessa equipe que é fantástica. Então, vamos às ferramentas? Anota aí, papel e caneta. Primeira coisa, tenha um produto bom para um mercado que saiba te receber. Perfeito. Então, você tem que ter um mercado aberto e um produto certo para aquele mercado. Primeira coisa é isso. Segundo, qual é o público que você quer vender? Tem que ter um público bem específico, né, Natália? Sim, com certeza. É como você falou, eu tenho que saber exatamente se é alfapatia para bebê, como que vai ser. Então, qual é o público que você vai vender? Então, é o produto certo para o público certo, no local certo, tá? Isso aí é o primeiro passo, tá? Depois, a gente falou sobre diversificação. E aí a gente falou sobre não ter só a expectativa dentro de um produto. Enquanto eu estou na fase de experimentação, que é aquela fase inicial, eu posso testar vários. Então, não se niche muito. Que é isso que a gente está falando para você. Não precisa, né? Não se especifica demais. Eu sou osteopata de bebês recém-nascidos do 1º ao 7º dia de vida. Nossa, pelo amor de Deus. Calma. Amplie um pouco esse leque para você saber exatamente onde é que você vai encontrar o seu feeling ali, o seu coração. Colocar suas forças, né? Isso, colocar suas forças. Quinto, planejamento financeiro. Isso é muito importante, nós já falamos. Planejamento financeiro não só estratégico de papel, mas também psicológico. Lembra das crenças que nós falamos? Se sinta merecedor. E pense nos investimentos e pense no contador. Não esquece disso. Sexto, marketing. Uau! Invista no seu marketing. Saiba se posicionar. Apaga as fotos do seu feed de bebedeira, de cachaça, de muita festa, de você com a bunda de fora. Meninas, por favor, apaga. Não precisa. E ó, mais uma dica, hein? É um Instagram só. Não tem essa de Instagram pessoal e profissional. Quer saber mais? Só no curso, PNQ Academy. Não vou ficar dando mais spoiler pra vocês, não. Sétimo, desenvolvam suas habilidades pessoais, suas soft skills, né? Autodesenvolvimento. Conheça a você mesmo e saiba onde você é muito bom, né? 8, metas, que a Nath falou, das metinhas, gestão do tempo. Coloque metas e prazos e faça, meu filho. E é pra ontem. Qual que é a meta de amanhã? Já tem ela aí? Comenta aí com a gente aí, já coloca aí pra gente, manda um direct pra nós, conversa com a gente quer saber das suas metas. E o último, seja um resolvedor de problemas. Fique atento, esteja no mundo para ser melhor e para ser ferramenta para outras pessoas. Esteja aqui para servir, esteja atento, seja interessante e interessado, hein? Sem dúvida. Terminou bom, hein? Olha essa frase, seja interessante e interessado. Uau! Excelente, gente, né? excelente. Ficou bom? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigada. Natália, nós, a gente tá ficando bom, a gente tá gostando, né? Estamos gostando. Eu acho que a gente poderia trabalhar nisso, né? Você é só podcaster? Que tal, gente? Mas, não, a gente não pode, né, Natália? Que pena, né? Jay, eu queria deixar uma sugestão, gente, das empresas, né, ou das marcas que vocês gostem. Pesquisem sobre essas marcas, né? A gente tem histórias muito, já assim, histórias de sucesso muito grande. Um exemplo a gente trouxe da Apple, né? A gente não ganha nada, dá pra falar disso, mas eu acho que é importante, porque para vocês entenderem, gente, como nasceu, como foi a construção daquela empresa. Outra empresa que eu admiro pra caramba é a própria Coca-Cola. Demais. Né? Porque assim, o que é Coca-Cola? Coca-Cola não é refrigerante. Quando você abre uma Coca-Cola, você tá abrindo felicidade. É uma sensação. É uma experiência em família. Né? Então, assim, parem para refletir sobre a história dessas grandes marcas e que estão no mercado há muitos anos. Observem como elas construíram a sua história, observem como elas se posicionaram, observem como elas se comunicam, observem as cores que elas estão ali inseridas e envolvidas, né? Isso tudo é muito importante. E isso, gente, não é só na área da saúde. Não. Porque, na verdade, nas marcas na área da saúde, a estruturação da saúde enquanto negócio e enquanto empresa, é algo muito recente. É algo muito recente. Só que a gente tem outras empresas de outros ramos que já têm uma história muito consolidada e que tem ali toda uma estruturação de negócio que dá pra gente poder modelar, que dá pra gente poder aprender e a gente ir desenvolvendo ali. Então, assim, acho que a última dica seria essa, né? Então vamos, dica 10, hein? Dica 10 pra gente fechar com 10. Com 10 fica legal. Com 10 fica legal. É assim, gente, pesquisem sobre marcas que vocês gostem.
Independente de quais sejam, tá? Não só do aspecto da saúde, mas as outras marcas ali envolvidas. Gosto muito da história também da Apple, a história da maçãzinha, gente. Não necessariamente você precisa ter um ícone, né, como marca. Você mesmo pode ser a sua marca. Isso. Mas assim, a maçãzinha, uma das histórias que eles falam é da própria estruturação do Adão e Eva. Então a gente tá falando assim, do ser humano ter sido concebido. Lembra lá da história do Adão e Eva? Não era a maçãzinha que comeu Foi mordida. e etc. Então assim, olha que loucura. Então assim, você tá falando de algo que não é um celular, né? É algo que tem a estruturação do início da humanidade. Olha que loucura, Tem gente. uma história, né, por trás, Uma história por da trás marca. disso. Então, assim, pensem nisso, estudem isso e sigam essas sugestões, que eu não falo nem que é conselho, né, gente? Não. Mas, assim, sigam essas São sugestões. 10 ferramentas. 10 ferramentas ali e que a gente possa nos encontrar nos próximos podcasts e também no nosso curso. E que, na verdade, o INQ Academy é essa empresa que está nascendo com um objetivo muito, muito, muito simples: auxiliar vocês na transformação das suas vidas. Até a próxima, pessoal. E a gente espera vocês. Obrigada! Beijo! Tchau, tchau. Obrigada, né? Obrigada, doutora G.